Eu sou homofóbica? Bom, galera, recentemente eu postei um vídeo no canal falando sobre Moralin, sobre algumas coisas que indicam que o Bruno até queria trazer, mas para evitar conflitos ele não trouxe. Enfim, eu falei sobre toda essa problemática e também cheguei a dizer que eu não concordo com o chip porque eu nunca vi química entre eles. E quando eu expliquei toda a situação de forma clara, de forma bem didática para vocês, crianças, adolescentes e adultos, enfim, todo mundo entendeu o porquê de não ser um chip canônico, as pessoas começaram a me chamar de homofóbica. Vamos entender se eu realmente sou homofóbica? Vamos entender se a opinião que eu dei é uma opinião homofóbica? Bora lá, né, galera? Antes eu peço que deixem o like e se inscrevam aqui no canal porque isso é muito importante. Agora nós vamos para os comerciais, logo após o vídeo já vai começar. Bora lá! Ei, se você aí joga Roblox, Free Fire, Brawl Stars, Fortnite e Stumble Guys e quer muito ganhar as moedas desses jogos de forma gratuita, confiável e permitida, hoje é o seu dia de sorte porque eu achei um site onde vocês conseguem ver vários tutoriais. É importante dizer que esses métodos são confiáveis e os jogos permitem, não tem nada de errado aqui. Dito isso, divirtam-se. Os links estão lá no comentário fixado e diariamente eu recebo comentários de inscritos agradecendo e até compartilhando. Então não percam essa oportunidade única. Tchau, tchau! Bom, galera, vamos lá. No vídeo eu expliquei que como muita criança assiste Mundo Torajo, provavelmente o Torajo não canoniza o chip justamente porque os pais podem achar ruim, ele pode perder grande parte do público, pode se envolver em uma polêmica muito grande, então seria complicado para ele, por mais que talvez ele queira, porque ninguém sabe ao certo se ele quer esse chip, ok? Vamos supor que ele queira, é complicado ele trazer mesmo querendo, porque o público, gente, o público é uma coisa muito complicada de lidar. Eu também cheguei a comentar que eu não concordo com o chip. E aí começaram a me chamar de homofóbica, que eu não vi química só porque eu sou homofóbica. Mas a grande verdade, galera, é que eu também não vejo química entre o Lin e a Pessi além da amizade. E existe o chip Lince. Eu nunca apoiei esse chip. Eu acho muito esquisito, na real. Não é uma questão de sexualidade, não é uma questão de homofobia. Eu só não acho que eles combinem. Pra mim não tem nada a ver. E o Morajo já deu vários indícios de que é hétero, né, gente? Eu nunca vi um indício de que ele não seja. Então eu acho meio nada a ver, só isso. Não tem absolutamente nada a ver com sexualidade. Às vezes as pessoas querem empurrar chips pra você só porque são chips LGBTs. E sim, tem chips LGBTs que são canônicos e tal. Mas, gente, Morajo e Lin, pra mim, realmente não tem química e é a minha opinião. Isso não me torna homofóbica. Eu também não vejo química entre o Morajo e a Azumi. Eu não vejo química entre o Lin e a Azumi. Eu não vejo química entre o Lin e a Pessi. Eu vejo química no Torajo e na Azumi porque já é canônico, né? A gente sabe que uma hora vai se canonizar mais concretamente, mas, enfim, eles têm química e é de propósito mesmo. Tanto que eu tô achando um pouco estranho o fato de o Jay ter chegado e, de repente, ele já foi empurrado pra Pessi pelo público e o Torajo meio que tá canonizando isso. Eu acho muito rápido, eu acho um pouco esquisito. E é um casal hétero, então não é questão de sexualidade novamente. E sobre o que eu falei dos pais, isso é real, ok? Não vamos viver no mundo do Bob, vou falar bem a realidade pra vocês. Hoje é um problema para os pais, né? Pelo menos para a maioria deles, casais LGBTs em desenhos, em coisas que as crianças assistem. Vocês podem ver que tem várias polêmicas por aí. Então, com certeza, o Bruno vai evitar isso a todo custo, até porque ele sabe que tem muita criança que assiste. E ele já falou algumas vezes que adaptou o canal para as crianças porque ele sabe que as crianças gostam do canal. Então não tem xingamento, não tem certas coisas que ele poderia trazer para um público mais velho. Então é importante entender o lado dele, eu já falei isso várias e várias vezes, só que as pessoas também levaram para um outro lado, sabe? Gente, eu tô falando a realidade, eu não estou falando a minha opinião, é a verdade. A maioria dos pais não aceita. Eu honestamente sou muito indiferente a esse chip, eu não sou aquela pessoa que vai xingar quem apoia ou que vai contra quem apoia. Realmente eu genuinamente não ligo para quem apoia ou não. Dependendo do chip eu ligo sim.
como, por exemplo, estavam shippando o Azedo com o Morajo. Eu nem preciso explicar o porquê de eu ser super contra e criticar sim, até porque o Azedo é uma criança e o Morajo é um adulto. Mas em relação aos outros chips, eu sou indiferente. Cada pessoa vê por uma ótica diferente, às vezes vê química, a química que eu não vejo, a pessoa vê, às vezes a química que eu vejo, a pessoa não vê. Então, é uma questão de ótica mesmo. Mas, gente, é importante entender o lado do Bruno em relação a toda essa situação, como eu já falei nos outros vídeos, não vou enfatizar muito, porque eu já falei, às vezes vai ficar repetitivo pra vocês, mas é basicamente isso. Eu não sou homofóbica, eu não fiz o vídeo por preconceito, eu só fiz o vídeo pra explicar, porque tem muita gente que pede pra eu fazer um vídeo falando sobre Moraline, se eu apoio, se eu não apoio, o que eu acho, se eu acho que vai ser canônico, e não, gente, eu acho que não vai ser canônico, justamente pelas problemáticas que eu já falei pra vocês. E eu entendo muito a frustração de quem shippa e vê que casais LGBTs raramente são canonizados nesse tipo de canal, porque causa muita polêmica, pode causar uma perda de público. Eu entendo a frustração dessa galera de verdade, mas a realidade é essa. Eu fui realista com vocês. Eu não quis idealizar nada. E eu vejo que às vezes as pessoas se iludem muito com esse chip e acham que vai ser canônico e tal. Mas, gente, não vai. Não vai. E se for, vai demorar muito. Eu acredito fielmente que não vai, porque sempre vai ter criança assistindo. E aí ele tem que evitar conflito com os pais e tudo. Então, com certeza ele deve evitar, ok? Também no sentido de transtornos, né? As pessoas falam, o Lin é muito autista. O Lin deveria ser um autista para poder representar a gente lá dentro e tal. E, pessoal, acontece que, por mais que pareça, o Torajo provavelmente não vai canonizar isso também, porque é polêmico, autismo, TDAH, tal. Talvez ele possa se envolver em uma situação complicada, em uma saia justa, dependendo do vídeo, com o personagem autista. Então seria uma responsabilidade muito grande pra tomar cuidado mesmo e não disseminar algo que ele não quer. Então, não é só questão de sexualidade, com certeza o Bruno pensa em muita coisa que vocês dão sugestões, que vocês falam, mas enfim. Não dá pra saber se mais pra frente ele vai trazer personagens neurodivergentes, se ele vai trazer personagens LGBTs, não dá pra saber ainda, mas por enquanto, nada disso, pessoal. Eu entendo que tem gente LGBT que quer ser representada no mundo Torajo, tem gente neurodivergente que também quer, mas acaba sendo uma grande responsabilidade, galera. Então, talvez o Bruno não queira lidar com essa responsabilidade no momento, ou talvez nunca. E é direito dele, até porque já é bem difícil conciliar todo o canal, prestar atenção aos roteiros. Então, complica um pouco. Vocês trazem ideias muito legais, vocês dão sugestões super legais em relação à lore dos personagens e tal. É difícil. Eu queria sim que ele trouxesse personagens neurodivergentes, porque eu acho muito legal. Tem criança autista que assiste, tem criança com TDAH que assiste e que gostaria de ser representada. Mas eu compreendo, apesar disso, que é uma grande responsabilidade. Então, eu não forço a barra, eu não critico o Bruno por isso. Ele leva o canal da forma que ele quiser e tá tudo bem até agora. Bom, galera, então é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Não foi homofobia, eu só expliquei a realidade, mas às vezes as pessoas têm dificuldade em interpretar o que eu falo, então eu vejo necessidade de fazer um outro vídeo explicando certinho para que vocês entendam que eu não fui homofóbica. Eu só discorri sobre o tema de forma detalhada para vocês entenderem o porquê de o chip não ser canônico. Enfim, e eu não sou a única pessoa que fala isso, já vi gente no TikTok falando a mesma coisa. Tem gente que já tem noção desse tipo de situação, já entende que realmente é difícil pro Bruno trazer, por toda essa questão dos pais e tal. Então é isso. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Falou!